Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Plenário derruba veto à lei que vincula recomposição salarial ao Piso Nacional da Educação. Aprovada de forma definitiva a política de trabalho com apoio para pessoas com deficiência. Proposta que aumenta contribuições ao IPSENG, recebe emendas e volta para a comissão. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. O governador Romeu Zema enviou à Assembleia um projeto de lei que cria uma autarquia no Estado para fiscalizar as concessões no setor de transportes. Na mesma reunião, os deputados destravaram a pauta de plenário. Entre as matérias analisadas estão 2 vetos do governador. O Executivo Mineiro quer criar a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais, a Artemig. O texto do projeto de lei foi lido no início da reunião de plenário. O objetivo da autarquia é regular e fiscalizar os contratos de concessão de rodovias, aeroportos, hidrovias e ferrovias para a iniciativa privada, através das PPPs, as parcerias público-privadas. Ainda de acordo com a proposta, a agência visa garantir a eficiência dos serviços e a cobrança de tarifas justas dos usuários, que vão poder fazer reclamações junto à Artemig. A oposição já critica o projeto na casa. Seria desnecessária a criação de uma agência reguladora, sendo que hoje você tem em Minas Gerais o DR, que, diga de passagem, dentro do governo de Minas, um dos espaços mais sucateados. E o DR, há muito tempo, deixou de ser um executor de obras, um órgão que executa obras, para ser um fiscalizador de contratos. Então, isso que a Artemig vai fazer, o DR, de certa forma, já faz no Estado. Na fase de votação, os deputados mantiveram o veto do governo a um artigo da proposta que trata da contratação temporária de servidores para o exercício do magistério no Estado. O texto vetado por Romeu Zema impedia a execução de atividades do poder de polícia no sistema socioeducativo por entidades privadas. Os deputados mantiveram a decisão do governador. O outro veto, que trancava a pauta, era uma parte do projeto que concedeu recomposição salarial aos servidores do Estado e vinculava o reajuste do Piso Nacional da Educação aos vencimentos das 8 carreiras aqui no Estado. Após um processo de obstrução feito pelos deputados contrários ao veto e os parlamentares entrarem em acordo, o plenário derrubou o veto e o texto agora deve ser promulgado. A gente cumpriu uma função importante que, inclusive, foi construída quando o projeto de lei tramitava aqui na Assembleia, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Acho que foi um gesto coletivo e do Poder Legislativo importante para Minas Gerais ter uma regra básica sobre o piso salarial profissional nacional com seus reajustes. Depois dos vetos, o plenário também votou projetos de autoria dos deputados. Destravada a pauta com a votação dos vetos, o plenário ainda votou 19 projetos de lei de autoria dos deputados. Em primeiro turno, passou a proposta que autoriza o Estado a criar o programa de diagnóstico e tratamento do linfedema, do deputado Betão. E também o projeto do deputado Dr. Wilson Batista, que assegura o exame de ressonância nuclear magnética pelo SUS às mulheres com mama densa. Para as mulheres que são portadoras de mama densa, a mamografia não consegue ter essa sensibilidade, essa efetividade de detectar pequenas alterações ou pequenos nódulos. Então, daí a necessidade dessas mulheres fazer um rastreamento suplementar com a ressonância nuclear magnética. Em segundo turno, entre outras propostas, passou a que institui a Política Estadual de Trabalho com Apoio para as Pessoas com Deficiência, do deputado Grego da Fundação. Aqui prevê a vacinação domiciliar das pessoas com autismo no Estado, da deputada Maria Clara Marra. O projeto do deputado Eduardo Azevedo, que assegura gratuidade à pessoa com deficiência que não tenha condições financeiras de arcar com os custos da emissão da carteira de identidade diferenciada. E a proposição da deputada Leninha, que institui o Polo Agroecológico e de Produção Orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte.
E para falar um pouco mais sobre essa reunião, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos. Heitor, a Priscila citou ali, então, o destravamento da pauta. Como é que foram as negociações para esse processo? Muita costura hoje no plenário, a gente pôde ver, né, Joanita? As negociações ocorreram com a reunião já em andamento. Inclusive, a gente teve algumas suspensões ali dos trabalhos dos deputados, exatamente para esses entendimentos entre deputados de base e oposição. Porque quando o primeiro veto da pauta, Joanita, ia ser colocado em votação, antes disso, o presidente pediu uma chamada de recomposição de quórum, que é a chamada nome a nome dos deputados, para ver se havia o quórum necessário para a votação. Nesse momento, Joanita, a oposição fez exatamente o que ela tinha feito na semana passada, se retirou do plenário. E nisso, naquele momento, a base de governo não tinha, sozinha, né, sem a oposição, os 39 votos, o quórum necessário para validar uma votação de plenário. Então, o presidente suspendeu a reunião, chamou os líderes à mesa, isso aconteceu mais de uma vez, inclusive, durante esta tarde, e aí veio o acordo. Qual foi esse acordo? A base de governo concordou em votar junto com a oposição e derrubar esse veto do governador a essa questão do piso da educação. Então, os deputados mantiveram aquilo que a Assembleia tinha decidido lá atrás, lá em junho, de que quando o governo federal fizer a revisão do piso, o governo Zema tem que enviar um projeto de lei específico aqui para a Assembleia, garantindo essa reposição, essa revisão do piso para todas as 8 categorias de educação básica no mesmo percentual que o governo federal aplicar lá em Brasília. Uma pauta caríssima para a oposição, foi uma construção da oposição, mas em consenso com o governo lá em junho, quando isso foi aprovado. Tanto que o governo, sim, perdeu de 0 nessa, foi 51-0. Não teve votos favoráveis ao governo nesse veto. Por outro lado, nesse acordo ainda, Joanita, a oposição, ela aceitou ajudar no quórum de votação do outro veto que a gente viu aí na reportagem, que é aquela questão do socioeducativo. A oposição votou contra esse veto também, não votou junto com o governo, mas só a presença da oposição em plenário garantiu que o governo tivesse o quórum mínimo necessário para que o veto fosse mantido. Então, continua, na verdade, assim, agora entes privados que atuam no sistema socioeducativo não vão ter mais as limitações que tinham sido aplicadas aqui pelos deputados quando votaram esse projeto também no primeiro semestre. Então, vencidos os vetos, a pauta foi destravada e a gente viu aí vários projetos sendo aprovados depois da votação dos vetos. Heitor, agora na pauta de plenário, né, prevista para essa tarde, já havia um projeto que tratava especificamente do IPSEM, que aumentava ali a alíquota dos servidores para receberem essa assistência à saúde. Esse projeto, ele voltou para a comissão? Explica para a gente o que aconteceu. Voltou, Joanita, e é isso que acontece toda vez que um projeto recebe emendas de plenário. Foi encerrada a discussão do projeto e, nesse momento, o presidente Tadeu Leite anunciou a quantidade, né, um número lá de emendas que tinham sido apresentadas a esse projeto. Então, o projeto tem que voltar para a comissão de mérito, que no caso aqui é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que vai se debruçar agora sobre o conteúdo dessas emendas apresentadas no plenário. Esse movimento já vinha sendo anunciado pelos deputados há muitas semanas, na verdade há meses, de que quando esse projeto do IPSENG chegasse à fase de votação, emendas seriam apresentadas exatamente para ganhar esse tempo de convencimento dos deputados sobre esse projeto. Porque, Joanita, na casa tem divergências muito robustas contra esse projeto, não só de deputados da oposição, mas também deputados governistas preocupados com impactos aí sobre os servidores. Porque, em resumo, o projeto pode encarecer o que os servidores pagam pela assistência em saúde do IPSENG Saúde. O governo diz que tem um rombo de 200 milhões de reais no Instituto, mais uma necessidade de 500 milhões de reais para investir. Então, tomou umas medidas para isso, através desse projeto. Está mexendo nos valores de contribuição mínima e máximo do IPSENG, retirando isenções de alguns dependentes, filhos menores aí que hoje não pagam, vão passar a pagar, e criando, inclusive, uma alíquota extra sobre aqueles beneficiários mais velhos. Bom, a gente já mostrou tempos atrás aqui no jornal uma simulação, Johnny, tem uma família hipotética que poderia ter esse pagamento acrescido em 80%, se esse projeto passar do jeito que ele está. Então, deputados já tinham tentado e conseguiram adiar esse projeto para depois das eleições e agora tentam jogar isso para o ano que vem. Não querem votar isso agora neste ano. Inclusive, tem um debate público marcado para a semana que vem, dia 4, 9 da manhã, auditório José Alencar, da Comissão de Administração Pública, para esmiuçar, para debater a fundo com os servidores o conteúdo desse projeto. Mais uma tentativa de convencimento da oposição e também dos governistas contrários a ele, para que essa pauta seja retirada aqui da Assembleia. Ok, Heitor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Joanita.
Bom, passeios com cachorros de raças como Pitbull, Rottweiler e Doberman podem ter novas regras em Minas. A Comissão de Segurança Pública quer que apenas adultos possam conduzir esse tipo de animal. Um projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Azevedo quer tornar obrigatório o uso de focinheira e coleira em cães dessas raças quando estiverem em ambientes públicos. A regra também valeria para animais de mesmo porte e comportamento. O texto, que tramita em primeiro turno, prevê ainda que a coleira deve trazer nome, endereço e telefone do tutor. Na Comissão de Segurança Pública, deputados incluíram também a condição de que os cachorros só podem ser conduzidos em espaços coletivos por pessoas com mais de 18 anos. A multa, em caso de descumprimento, pode passar de R$10 mil. E por mais que ele seja dócil dentro do seu ambiente familiar e no convívio dele, quando ele vai para o convívio coletivo, pode ser que algumas circunstâncias, igual eu falei, algum ruído, algum som mais alto, ou até mesmo um fogo de artifício, possa desencadear um ataque no animal, e o que a gente está querendo fazer é simplesmente proporcionar segurança para as pessoas que estão naquele momento. Passou pela Comissão de Defesa do Consumidor o projeto de lei que proíbe a cobrança dos gastos com emissão de boletos. A comissão também aprovou o relatório final para 2023 e 2024 do tema em foco do Assembleia Fiscaliza, que é o monitoramento de políticas públicas feito por comissões permanentes da Assembleia. O relatório final da Comissão de Defesa do Consumidor foi sobre os impactos da reforma tributária em Minas. A emenda constitucional substitui 5 tributos, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, pelo IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. É criado também o Imposto Seletivo. A reforma permite ainda a devolução de parte dos impostos para famílias de baixa renda, além de zerar a alíquota para produtos da cesta básica e de reduzir alíquotas para setores como saúde e educação. A reforma busca acabar com a guerra fiscal entre estados, priorizando a tributação no local de consumo e promovendo a maior transparência nos preços. Os consumidores deverão se beneficiar de preços mais uniformes e justos. A conclusão é que o tema deverá ser acompanhado no ano que vem, já que a regulamentação da reforma depende da tramitação de projetos de lei complementar. A comissão também deu aval já em segundo turno ao projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, que proíbe que o fornecedor repasse ao consumidor os custos da emissão de documentos, como boletos bancários ou carnês de pagamento. A proposição proíbe ainda o lançamento do número do CPF nesses documentos, quando forem entregues por serviços de correspondência ou de encomendas. O projeto do governo que amplia vagas de professores dos colégios Tiradentes da Polícia Militar vai ser tema de audiência nesta quinta-feira. A Comissão de Educação quer discutir os impactos do projeto de lei no ensino básico. O texto prevê a extinção de cargos na área da educação. Hoje, esse PL estava na pauta da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas um pedido de vista prorrogou a votação do parecer. A oposição, que pediu o adiamento da votação do parecer, alega que não é contra a proposta, mas contesta a parte do texto que extingue cargos na área de educação. O projeto cria 5.430 cargos na Secretaria de Defesa Social. Segundo o governador Romeu Zema, autor da matéria, a medida é para expandir o sistema de ensino da Polícia Militar. A oposição, no entanto, é contrária a um trecho da proposta que prevê a extinção de cerca de 7 mil cargos de profissionais da educação básica na Secretaria de Educação. A proposta também traz outras modificações no sistema de ensino da PM. Entre elas, permite a inclusão de netos de policiais e de bombeiros militares no rol de prioridades nas vagas dos colégios Tiradentes. O projeto de lei também prevê que essas instituições de ensino possam firmar parcerias com órgãos públicos e entidades privadas. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia fez uma homenagem ao conselheiro do Tribunal de Contas, Cláudio Couto Terrão. Cláudio não conheceu a mãe. O pai era alcoólatra. Virou menino de rua e foi na educação pública que ele conseguiu mudar o rumo da vida.
vai se aposentar como conselheiro do Tribunal de Contas. Pela trajetória de luta pela educação, recebeu uma homenagem dos deputados da comissão. Ione Pinheiro destacou a humildade e a excelência técnica. Ricardo Campos elogiou a atuação fiscalizadora. Professor Cleiton lembrou da independência e do compromisso com a área. E a presidenta da comissão ressaltou alguns dos trabalhos realizados por ele dentro do tribunal. Foi um grande parceiro quando a Comissão de Educação fez as análises sobre o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação, que interessa a toda a sociedade, os debates sobre o piso salarial profissional nacional. O carioca, formado em Ciência da Computação e Direito, fez vários concursos públicos. Começou na aeronáutica, passou pelo INSS, Ministério Público, até chegar ao Tribunal de Contas, em 2010. Depois de receber o diploma com voto de congratulações, ele contou que é uma exceção entre pobres brasileiros. Criticou que enxerga histórias como a dele de vitória da meritocracia e explicou que a luta pela educação é para que todos possam crescer, tendo o mesmo ponto de partida. O importante, né, na igualdade de luta, na paridade de armas, é que lá atrás, né, haja uma igualdade de partida. Nessa situação, eu penso que histórias como a minha, né, podem deixar de ser uma exceção, né, e se tornar uma regra. Em outras 6 comissões da Assembleia, os parlamentares definiram temas de audiências públicas, analisaram projetos de lei e ainda enviaram cobranças a órgãos públicos. Entre os assuntos, a reparação pelo rompimento da barragem de Mariana há quase uma década. Vamos ver. Os deputados da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável decidiram o tema de 2 audiências públicas. Uma deve debater a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, em 2015. A segunda discutirá a energia eólica nos municípios de Santo Antônio do Retiro, Espinosa e Monte Azul. A comissão pediu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente informações sobre esse empreendimento e também o cancelamento de licença já concedida à empresa responsável. A Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas escolheu os temas de 3 audiências públicas. Os deputados querem debater a nova Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e o combate ao tráfico de drogas, os cortes de verbas do governo federal para comunidades terapêuticas que atuam no tratamento de dependentes químicos e a prevenção do uso de drogas. As datas ainda não foram definidas. Deputados da Comissão de Cultura foram favoráveis a projetos de lei que reconhecem a relevância de manifestações culturais do nosso estado. As propostas ainda tramitam em primeiro turno e contemplam o acervo da Escola de Música e Casa de Arte Samba Preto Choro Jazz de Ouro Preto, do Museu Vivo de História Local de Curvelo, as tecelãs e bordadeiras de Turmalina e a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, na região do Barreiro, em BH. Na Comissão de Assuntos Municipais, foi aprovada a proposta de audiência pública sobre um processo judicial movido pela Bahia para mudar limites territoriais com Minas. Também será enviado à mesa da Assembleia um pedido de criação de uma comissão especial sobre as terras raras do Estado. Terras raras são elementos químicos que geralmente se encontram misturados a outros tipos de minério e que são usados, por exemplo, na fabricação de componentes de telefones celulares. Os parlamentares decidiram ainda encaminhar pedidos de providências a vários órgãos públicos relacionados ao tema das mudanças climáticas. Ações como incluir o assunto em iniciativas de educação ambiental do Estado e facilitar a adesão de municípios ao programa Minas contra o Fogo. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria vai emitir nota de repúdio às declarações de um dos diretores da empresa Danone. Ele afirmou que a multinacional de laticínios tinha deixado de importar soja brasileira, que não seria produzida dentro de critérios de sustentabilidade da União Europeia. O braço brasileiro da empresa já desmentiu o executivo, mas para o presidente da comissão, deputado Raul Belém, as declarações causaram prejuízo à imagem dos produtores de soja do Brasil. A Comissão de Direitos Humanos deve realizar uma audiência pública para debater o uso de reconhecimento fotográfico na solução de crimes e como esse instrumento tem causado o encarceramento da juventude negra. Os deputados ainda decidiram pedir ao Ministério Público Estadual respostas para apurar os danos aos moradores de Santa Bárbara e Barão de Cocais pelo acionamento das sirenes da barragem Córrego do Sítio 2, ocorrido na última terça-feira. E agora é hora da agenda do Parlamento para essa quinta-feira. Me acompanha aqui na tela.
Às 10 horas da manhã, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai até a Secretaria de Desenvolvimento Social. Os deputados vão tratar sobre as políticas de enfrentamento da violência contra a mulher. Ainda pela manhã, a Comissão de Educação realiza uma audiência pública. Em pauta, os impactos do projeto de lei que prevê a extinção de cargos na Secretaria de Educação e a instalação de novas unidades de colégios Tiradentes. À tarde, às 3 horas, a Comissão de Participação Popular recebe representantes do governo e dos usuários da Estrada Municipal 070, que liga as cidades de Campina Verde a São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. Essas reuniões serão aqui na sede do Parlamento, Rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho. Também nesta quarta-feira estão previstos 2 encontros online para discussão participativa do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental. A revisão é para o ano de 2025. O primeiro encontro, às 9h30 da manhã, será com informações sobre desenvolvimento econômico nas áreas de energia, ciência, tecnologia e inovação. Às 2h30 da tarde, o segundo encontro será sobre desenvolvimento social com destaque em direitos humanos e habitação. Se você quiser participar, é só acessar o YouTube da Assembleia pelo QR Code na sua tela. Você é sempre bem-vindo. Uma campanha do Tribunal Regional Eleitoral de Minas dá um destino correto aos materiais usados pelos candidatos e partidos durante as campanhas. Eles são transformados em renda para os catadores de materiais recicláveis. Todo esse amontoado de objetos como banners e faixas das campanhas a vereador e prefeito de Belo Horizonte. São materiais irregulares apreendidos pela Justiça Eleitoral e trazidos para a Central de Atendimento ao Eleitor da capital. O foco do TRE de Minas em relação ao material de propaganda eleitoral vai além do que é apreendido. O tribunal busca a conscientização por meio da campanha Eleições Sustentáveis. Candidatos, partidos, coligações e federações são incentivados a dar as sobras para associações e cooperativas de reciclagem. O tribunal faz o levantamento das cooperativas interessadas em receber o material. Esse levantamento é feito em Belo Horizonte, nas cidades do interior, e os nomes das cooperativas, endereços, contatos constam do site do TRE. Tanto os partidos políticos podem se informar lá no site para encaminhar o material que está sobrando com eles, quanto os juízes eleitorais do interior também podem verificar lá quais são as cooperativas que podem receber o material. Nas eleições gerais de 2018, primeiro ano da campanha, o TRE de Minas contabilizou 11 toneladas de material, incluindo o que foi apreendido e o que foi entregue voluntariamente pelas candidaturas em todo o estado. Em 2022, foram 55 toneladas e meia, aumento de 400%. Já no pleito municipal, foram 28 toneladas em 2020. O balanço de 2024 ainda não foi feito. Nós acompanhamos uma das entregas do que foi apreendido em Belo Horizonte. A carga foi levada para a Asmari, uma associação de catadores da capital, onde trabalham 130 pessoas. Aqui, o que é lixo é separado do que pode ser aproveitado para gerar renda para os associados. Pode trazer, nós recebemos de bom coração, é trabalho e renda. A Asmari é uma das 181 entidades de reciclagem indicadas pelo TRE em 145 municípios mineiros. Para esse associado, a renda pode aumentar se os candidatos e partidos aderirem à campanha e entregarem o material usado na eleição para as instituições de recicladores. Muitos podem jogar num saco de lixo e isso pode ser aterrado. Então, se ele vem para a associação, isso gera trabalho e renda. A gente tem condição de dar trabalho e renda para um morador de rua. Então, quer dizer, já é uma inclusão social através do trabalho e o meio ambiente vai agradecer demais. E no Visão Parlamentar de hoje, entrevista com o deputado Vitório Júnior, do PP, porta-voz de demandas de Ribeirão das Neves, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O parlamentar também fala sobre a lei sancionada em setembro que amplia o incentivo ao esporte em Minas Gerais.
Olá, você que está assistindo ao Jornal da Assembleia, eu tenho um convite para te fazer. Daqui a pouquinho tem o Visão Parlamentar com o deputado Vitório Júnior do PP. A gente falou da trajetória política dele, da ligação forte que ele tem com Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, também de projetos estruturais importantes para a cidade. Falamos do impacto da lei que triplica o limite de percentual de ICMS para benefícios de projetos esportivos. O deputado é presidente da Comissão do Esporte. Foi legal o papo, deputado. Falamos também de família, de pai, de mãe, de criança. Foi muito bom. Tratamos de 3 coisas aqui que mexem com a gente, né? A família, Ribeirão das Neves e a política. Mas o tema que eu acho que eu ficaria mais feliz em poder ter contribuído foi relatar o projeto do ICMS e estar aqui na Assembleia podendo contribuir. Tá ótimo. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse projeto do ICMS, que vai levar ajuda ao esporte do estado inteiro, acompanhe a nossa entrevista, então, daqui a pouquinho, depois do Jornal da Assembleia. Até lá. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que acontece aqui no Parlamento, as reportagens aqui do jornal, para você rever esses conteúdos é só acessar o nosso portal, almg.gov.br. Você também pode interagir com a gente pelas redes sociais, a rede social X ou o Instagram. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente te espera aqui para a edição inédita. Tchau!